Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série Cangu Talks, onde nós da Cangu vamos conversar um pouco sobre arquitetura, fotografia e design para negócios. E hoje o tema desse vídeo é o Food Service. A Renatinha vai começar definindo esse termo para a gente entender melhor. Bom, um food service diz respeito ao mercado de alimentação fora do lar. Pode incluir restaurantes, cafés, padarias, pizzarias, churrascarias e por aí vai. Durante a crise, nós aqui na Cangu tivemos mais de 30 restaurantes parceiros, com os quais nós trabalhamos. E isso diz muita coisa sobre as barreiras de mercado, não é, Renatinha? Exatamente. Durante a crise, a gente viu que uma das barreiras, que é a barreira de distribuição para esses negócios, ou seja, como é que eles vão acessar os seus consumidores, ela foi reduzida devido à digitalização desse consumo, porque as pessoas pararam de poder ir às ruas e passaram a ter que consumir em casa as suas refeições. Isso fez com que elas aumentassem o consumo de produtos através de compras via internet e aquela necessidade de adequação desses restaurantes para esse tipo de distribuição acabou sendo facilitado pelas condições do mercado. E nesse momento de crise, onde muitos setores caíram, a sua produção e o seu desempenho, o setor alimentício se mostrou muito resiliente, né, Renatinha? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte também. Bom, a gente começou a acompanhar esse mercado desde o início da pandemia, um pouco antes. E a gente viu que já era uma tendência o crescimento do food service, principalmente no delivery. E com o isolamento social, a necessidade das pessoas ficarem em casa, o medo e o fechamento obrigatório dos estabelecimentos, esse mercado sofreu um forte impacto no início, mas logo depois, com a adequação do formato de consumo, ele apresentou resultados positivos, fruto de uma série de ações dos operadores de alimentação, dos donos desses estabelecimentos. Então foi um mercado que teve uma resposta muito rápida à necessidade dos consumidores e se recuperou também de forma rápida. E por mais que a gente vá ter uma crise que vai durar aí 2, 3 anos ainda, esses números eles não vão voltar ao patamar inicial, mas eles também não têm previsão de diminuir. Então isso diz bastante sobre esses negócios que estão crescendo e principalmente os pequenos e médios negócios. O iFood experimentou um aumento de 30% dos restaurantes, de entrada de restaurantes entre março e junho. Nossa. Exatamente, é um número muito grande. E aí entra a questão da queda da barreira de distribuição, porque antes era uma tecnologia cara, um pouco inacessível, e por conta da crise da pandemia se tornou prioritário que todos os elos da cadeia se unissem e se ajudassem para que esse segmento não sofresse. Então, o iFood, Uber Eats, Rappi, todos esses aplicativos de delivery ajudaram com que os donos de estabelecimentos pudessem passar de forma mais suave pela crise. E aí também, eu acabei de lembrar de outra coisa. Logo que a gente começou a focar no setor alimentício, com nossos projetos, a gente até fez uma série de posts que está aí no feed, que é sobre as práticas que os restaurantes de maior impacto no mundo tinham, para serem os gigantes que são. E lá tinha tem um case no nosso feed do Domino's, se eu não me engano, e já falava que o diferencial do Domino's era que ele se engajou bastante no 4.0. Ele entregou pizza com drone, durante a crise. Isso daí não é pra qualquer um, né, Renatinha? Foi incrível. E isso mostra pra gente também, agora que já passou um pouco desse período da pandemia, que nós já temos alguns dados, que as pessoas também aprenderam a comprar online. Os meus pais pedem pelo iFood, eles sabem que o iFood existe agora, mas no começo da pandemia eles não sabiam. E agora muita gente que eu conheço que não tinha nem confiança de comprar na internet, já confia muito mais, já acredita muito mais que o produto vai chegar e que o produto vai ser bom. E isso fala muito, sobre como a gente se comunica nas redes sociais. Fala pra gente um pouco aí das suas percepções do mercado, com base nos números que você tem hoje. Em relação ao que Paula falou, houve sim, a gente chama de digitalização do consumidor. Era um movimento que estava previsto para 5, 10 anos, ele aconteceu em 8 meses de pandemia, que foi a virada dos consumidores de físico para o universo virtual. A gente já aceita, não só a gente como os nossos pais, pessoas que antes não aceitavam muito bem isso.
Então isso é um movimento do mercado muito rico, assim, muito importante de ser estudado. Na verdade, as grandes empresas, elas trabalham justamente em cima de números, em cima de tendências, pesquisas, previsões para o que vai acontecer, né? Então é muito importante a gente ficar atento às fontes oficiais de informação e também ao que os órgãos e as associações que ajudam esse mercado falam, né? Então, como eu já falei, a gente teve um aumento de 30% no iFood, que é um grande operador de delivery. Os consumidores já estão, né, nas pesquisas feitas, por exemplo, pela Veja, os consumidores já mostram que eles esperam tanto para esse momento de pós-Covid quanto ainda para esse momento. Deu pra ver também, né, Renatinha, que aumentou muito o número de restaurantes no iFood. E acho que isso, com certeza, deve ter alguma coisa a ver com muitas pessoas que saíram, né, do seu emprego, carteira assinada, e entraram no mercado como empreendedores durante a crise. Muitas pessoas encontraram na pandemia uma forma de se reinventar, buscar novas formas de trabalho. E a alimentação, ela é considerada uma técnica ancestral e ela está junto com esse movimento que a gente viu na pandemia, das pessoas olharem mais para si, olharem para dentro, entenderem melhor o que elas querem. Então, isso também fez parte desse movimento e ajudou com que muitas pessoas começassem negócios, inclusive descobrindo durante a pandemia que tinham vocação para esses negócios, e isso acaba entrando e impactando o mercado de alimentação fora do lar. E aí, com tantos restaurantes, né, significa que as barreiras foram reduzidas, por isso que agora nós temos mais restaurantes. Então, uma coisa que é muito importante, eu acredito, na minha visão também como designer, na diferenciação, que a diferenciação vai ajudar os negócios a se manterem nesse mercado. Quem não fizer isso não vai conseguir competir, né? Porque é muito fácil você pegar um aplicativo, procurar, se o diferencial for preço, é só você procurar um mais barato. Qualidade é uma obrigação hoje em dia, né, Renatinha? Exatamente. Quando a gente tem uma grande entrada de empresas dentro do mercado, isso aumenta a competição entre elas e a competição é cruel, o mercado ele é cruel. Então, hoje em dia, a diferenciação ela tem que vir de uma coisa que diga respeito ao propósito da empresa e como ela olha para si mesma, como ela enxerga os seus parceiros e os seus consumidores, né? Então, isso está muito alinhado com o design, né? E porque a marca, ela não é só uma marca gráfica, não é só um desenho, né? Ela é toda a reputação que ela carrega com ela, é como ela se comunica, é o feeling, né? O sentimento que alguém tem quando pensa naquela palavra. Então, por exemplo, se você vai ao supermercado e você tem 2 garrafas de água e elas custam o mesmo preço e uma não tem rótulo, você vai comprar que tem um rótulo.